consideração, né, que você está trabalhando com a autoestima das pessoas, principalmente das mulheres que são a grande maioria que você atende, elas não têm um certo incômodo com a questão das cicatrizes que vão ficar? Fala um pouco pra gente sobre isso. Realmente, há uma preocupação em boa parte das pacientes com as cicatrizes que elas vão ter. É importante a pessoa entender que a cirurgia plástica não faz milagres, né? Sim. Ela não consegue não ter cicatriz. A gente tem que trocar uma coisa pela outra, trocar o excesso de pele por uma cicatriz no abdômen, né? Trocar a mama caída por uma mama com algumas cicatrizes. Hoje a gente busca técnicas para as menores cicatrizes, com as melhores cicatrizes. Mas com certeza a gente não consegue eliminá-las, né? O que o cirurgião plástico faz, na verdade, é esconder essas cicatrizes, Ah, né? legal. Bota no biquíni de forma que ele não apareça na calça, que fica um umbigo bonito e não dê aquele estigma de cirurgia plástica. Cicatrizes o menor possíveis nas cirurgias de mama para quando ela botar um biquíni, ela se sentir bem. E sempre lembrando, a cicatriz depende muito da pessoa, da genética, do cuidado pós-operatório e com o passar do tempo ela vai melhorando, né? Os resultados da cirurgia plástica, eles começam a surgir a partir de 6 meses, 1 ano, e a cicatriz ela vai melhorando com o passar dos anos. Uma cicatriz com 1 ano tem uma forma, com 2 anos outra, e com 5 anos muitas vezes ela fica bem imperceptível. Entendi. E existe algum tipo de produto, alguma coisa que você possa fazer para acelerar a cicatrização dessas cirurgias? Existem alguns produtos, alguns cremes, algumas fitas, né? Nenhum milagroso, né? Eu acho Sim. que a questão genética e o cuidado técnico do cirurgião são os mais importantes, né? E, eventualmente, quem não tem uma cicatrização tão boa, pessoas morenas que podem hiperpigmentar, às vezes fatalidades como queloides, que é um problema genético, a gente tem que lidar com isso e ou utilizar técnicas de melhora da cicatriz. Aí, junto com os dermatologistas, lasers, enfim, peelings, tratamentos tópicos que sim podem melhorar. Mas isso é uma coisa muito personalizada, depende de cada paciente. Entendi. E aí essas cicatrizes, elas podem, na verdade, essas invasões, que a gente pode, essas incisões, Uhum. elas podem ter uma cicatrização um pouco menor, um pouco menor não, perdão, um pouco mais aparentes, podem ser um pouco piores, ter uma cicatrização mais difícil se a pessoa não cumpriu certo pós-operatório. Então aí a gente vê a importância de ter um pós-operatório ali regrado, bonitinho, de seguir todas as orientações do médico, certo? Com certeza. Na verdade, eu diria que 50% dos resultados vêm do pós-operatório. Então, o cirurgião ele não é o único responsável pelo resultado final de um procedimento, né? Ele é muito importante nesse processo, mas a paciente também tem que fazer a parte dela, né? Cada cirurgia tem um tipo de pós-operatório. Então, lipoesculturas, a fisioterapia ele é muito importante, né? A liberação das fibroses, o tratamento do inchaço, na cirurgia da abdominoplastia também, as cirurgias de mamas também. Então, a pessoa tem que respeitar as orientações do cirurgião, os cuidados, os tempos corretos de retomada das atividades, cuidados com o sol, cuidado com, eventualmente, com cremes, para atingir o melhor resultado. Então, é importante a pessoa se cuidar, né? Atividade física, alimentação correta, e isso vai culminar no resultado correto e o melhor resultado possível, que geralmente é importante lembrar, não é em 1 mês. Em 6 meses, boa parte disso, talvez 80%. Mas existem 20%, 30% ainda a ser melhorado, bem lentamente, até 1 ano, eventualmente 1 ano e 2 meses. Entendi. Então, isso é um pouco complicado, né? Porque parte dos resultados do teu trabalho estão também na responsabilidade da pessoa que quis aquele procedimento e que ela vai ter que ficar um pouco tempo reclusa, que ela vai ter que limitar Uhum. os movimentos dela, que ela vai ter que limitar a vida dela de uma maneira geral, talvez ficar de cama. Tem alguma cirurgia, falando nisso, tem alguma cirurgia que a pessoa tem que ficar de cama por um tempo, ela tem que ficar completamente reclusa hoje em dia? Não, dentro da cirurgia plástica nenhuma, é muito pelo contrário, a gente até estimula a movimentação precoce até para prevenção de tromboses, por exemplo. Sim. Então, todas as cirurgias, a pessoa sai caminhando do hospital, sai se movimentando de forma precoce. Talvez com algumas limitações de posição, de deitar, de movimentação, talvez dos braços, mas nenhuma cirurgia que a pessoa precise ficar de cama. O que existe sim é
protocolos para cada cirurgia para a pessoa ir retomando as atividades gradualmente, né? Por exemplo, a cirurgia da abdominoplastias, depois de uma semana, sim, que ela pode ficar reta. Cirurgias de mastopexias, ela começa a movimentar os braços com total liberdade somente após 20 dias, né? E todas as cirurgias é importante respeitar o período de diminuição do inchaço, da diminuição das equimoses ou roxos. Se a pessoa não respeita isso, provavelmente o inchaço vai se perpetuar por mais tempo, podem ficar fibroses residuais. Se a pessoa não cuidar da dieta no pós-operatório, vai aumentar de peso. Se ela não construir os músculos dela no pós-operatório, ela também não vai conseguir um melhor formato do corpo. E aí a paciente não está assumindo a responsabilidade dela para ter o que ela mais gostaria, que é realizar o sonho completo que ela quer. Entendi. Então a gente pode dizer que para o sonho ser realizado é o trabalho de um bom cirurgião, como o Dr. Leonel, Perfeito. a importância da equipe, mas também a participação da paciente em respeitar o pós-operatório, se alimentar bem, dependendo, né, e conseguir manter isso no longo prazo, porque não é um trabalho que você vai fazer uma única vez e ele vai resolver a vida dela para sempre, né? Não, pelo contrário, exatamente importante a pessoa entender isso. A gente precisa falar isso dentro do consultório, que isso é um trabalho em conjunto, né? O cirurgião, ele melhora o corpo, ele revela o corpo da pessoa, revela os músculos que a pessoa precisa cuidar, construir, né? E manter a saúde. Eu acho que a cirurgia plástica ela é muito legal no momento que a gente une a estética à saúde. Uma pessoa que está fisicamente bem, psicologicamente bem, se olhando no espelho e se sentindo bem, isso é muito legal, né? Isso aí realmente eu acho que é a saúde completa, digamos assim, da pessoa, né? Peraí, não vai embora não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.